Olá, pessoal. Vamos lá começar mais uma aula, a primeira aula do volume 6 do nosso plano de estudo tutorado, o PET, né, do Governo do Estado de Minas Gerais. Só para lembrar, você pode baixar os PETs aqui nesse site, estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Lá tem todos os PETs, inclusive esse PET novo aqui dos 300 anos de Minas, comemorativo. E nós estamos trabalhando aqui o ensino médio regular noturno, né? Nós vamos trabalhar com essa versão do PET, mas você pode usar as outras, elas são muito parecidas, então dá para aproveitar sim. Vamos lá, ó. Essa semana essa aula a gente vai estar falando das semanas 1 e 2 do volume do segundo ano, né, volume 6 do PET. E a gente vai estar falando sobre o quê? Termômetros, né? Termometria, como medir a temperatura, né? Através de termômetros. E aqui a gente está falando que a gente tem as escalas termométricas, que são o quê? Aquelas marcações que vêm nos termômetros, né? Que indicam a temperatura ali. Tá? A unidade são a medida que o termômetro usa, né? A forma de medir que o termômetro usa. Só para lembrar, gente, o que o termômetro mede? Temperatura. O que é a temperatura? Vamos lá, olha, o grau de agitação das moléculas, né? Das partículas. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, quando a gente aquece a água dentro do recipiente, a gente está dando energia para ela. As moléculas vão ficando mais agitadas, a temperatura vai subindo. Se a gente resfriar a água, ela vai ficando mais, as moléculas vão ficando mais quietas, a temperatura vai descendo. Por exemplo, aqui se a gente tem aqui um bando de moléculas em estado sólido, elas estão muito juntinhas. Elas não se movem muito, elas ficam apenas vibrando. Se a gente começa a aquecer, olha só, elas começam a se agitar mais, elas ficaram mais juntinhas porque a água tem esse comportamento análogo, né? E aí depois elas começam a se agitar tanto que deixam de ser sólidas e começam a ficar líquidas. E, a, e com isso a temperatura vai subindo. Se a gente resfriar, vai acontecer o contrário. Elas vão ficando, cada vez que elas se aproximam ali do gelo, ficam menos agitadas e vão se agrupando ali. E aí a temperatura vai caindo, né? Então a temperatura é o grau de agitação das partículas aqui dentro. Aqui a gente pode ver que a gente tem, olha só, essa temperatura de menos 173 graus Celsius equivale a 100 Kelvin. Se a gente aquecer aqui até, sei lá, ó, menos 27 graus Celsius, 246 Kelvin. É a mesma coisa, 15 graus Celsius, é a mesma coisa que falar 288 Kelvin. Isso aqui são duas escalas diferentes, certo? Aqui, ó, deixa eu reiniciar aqui. Quer ver? Vamos fazer isso aqui dá pra gente fazer um experimento legal. Né? Imagina aqui, ó, a gente tem. Se a gente colocar em um recipiente com uma película aqui no meio, né, separando dois recipientes. E um deles a gente coloca um gás a uma temperatura de 50 graus Kelvin, que é bastante frio, é menos. Quanto que dá 50 graus Kelvin? A gente pode vir cá, ó, no Google, Celsius para Kelvin, e a gente, né, vamos colocar aqui em Kelvin para Celsius. 50 Kelvin vai ser igual a menos 223,15 graus Celsius. Então a gente tem aqui menos 223,15 graus, é muito frio. E aqui a gente tem 300, vamos colocar 500 graus Kelvin. Quanto que é 500 graus Kelvin? 266,85. Então é muito quente.
Vamos lá, se a gente colocar esses dois gases nessas temperaturas muito frio e muito quente aqui, que ó, é 50 Kelvin, 500 Kelvin. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Na hora que a gente tira essa película separando os dois recipientes, as moléculas que estavam em temperatura alta, elas estão muito agitadas, né? Então vão invadir o outro lado rapidamente. E as outras que estavam menos agitadas vão aos poucos se misturando e vindo para cá. E a gente vai ter aqui, ó, que as temperaturas já estão aqui, ó, em pouco tempo as temperaturas já estão se equilibrando, né? Já estão se aproximando. E aqui a gente tem aqui a posição média das moléculas vermelhas e azuis. Olha, elas estão se aproximando, elas estão do meio ali, porque as moléculas estão se misturando. O que isso acontece? Esses dois sistemas estavam numa temperatura muito diferente e agora elas estão tendendo a ter a mesma temperatura, né? Aqui, ó, depois de aqui, ó, chegou mais ou menos na mesma temperatura quando as moléculas estão mais ou menos misturadas. Então, assim, a tendência é chegar na mesma temperatura, que é um estado de equilíbrio térmico. Quando esse estado de equilíbrio térmico, esse estado de equilíbrio térmico significa que as bolinhas azuis e vermelhas vão ter, em média, a mesma agitação, mesmo estado de agitação, beleza? Isso que significa estar na mesma temperatura. Então, voltando aqui, isso foi só para recapitular o que é a temperatura, e a gente tem as escalas termométricas. Aqui a gente tem 3 exemplos de escala termométrica: Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as mais usadas, né, que a gente vê por aí. Existem outras, por exemplo, aqui, ó, na Wikipedia, a gente vê, quando você procura lá escalas termométricas na Wikipedia, você vê aqui vários exemplos de escalas termométricas, tá? Tem vários exemplos aqui, e aqui tem as formulinhas para você passar de uma escala para outra. Que nem aqui, olha. Para converter, que nem a gente tem aqui, para converter Celsius em Kelvin, Kelvin em Celsius, a gente tem essa fórmula aqui, ó. A temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin mais 273. Ou seja, quando é 0 graus Celsius, eu tenho menos 273. Eu tenho. Quando é 0 graus Celsius, eu tenho 273 Kelvin, né? Porque 273 menos 273 dá 0, por exemplo. Para passar de Celsius, para passar de Fahrenheit para Celsius, eu tenho essa outra fórmula aqui, né? Eu pego a temperatura em Fahrenheit, menos 32, divido por 9 e multiplico por 5. Eu tenho fórmulas para passar de uma para outra. E aqui na Wikipédia eu tenho todas essas fórmulas aqui, ó, de Celsius para Celsius, de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Rankine, de Celsius para Homer, Celsius para Newton, né, grau Newton, de Celsius para Desilets, sei lá, não sei direito como é que se pronuncia isso, de Celsius para Rameau, e aqui de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, de Celsius para Celsius, Kelvin para Celsius, Fahrenheit para Celsius, Rankine para Celsius, e assim vai. Eu tenho todas essas formulinhas estão aqui. Aqui, ó. Celsius é igual a Kelvin menos 273. Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 1,8. Celsius é igual a Rankine dividido por 1,8 menos 273,15. Tem todas essas formulinhas aqui.
E aqui os pontos importantes, olha. Os Celsius, essa escala Celsius, o 0 Celsius, por exemplo, aqui ó, 0 Celsius é o gelo se funde na pressão normal. E o 100 Celsius né, que é quase 100, né, é o ponto de ebulição da água, em pressão normal. Então o Celsius foi calibrado de acordo com essa escala. Olhou lá qual que é o ponto de fusão da água, aí marcou 0. Qual que é o ponto de ebulição da água? Marcou 100. E aí fez a escala. O Fahrenheit fez a escala aqui, ó, misturando gelo e mistura de gelo e sal de Fahrenheit. É uma mistura de gelo com sal lá, né? E marcou o 0. Esse 0 coincide com menos 18,78 da escala Celsius, mas o Fahrenheit chamou de 0 porque estava criando outra escala. E aí ele foi e mediu a temperatura do corpo humano, marcou 100. Aqui está 98, por quê? Porque ele mediu a temperatura do corpo humano com febre, né? Febril. Ele marcou 100 ali, né? O 100 é a temperatura do corpo humano febril. E aí ele fez outra escala. O Kelvin já é um pouquinho o jeito de criar essa escala. O que ele fez? Ele pegou essa temperatura Celsius e deslocou até o zero absoluto. Colocou o zero absoluto como sendo 0 e a partir dali colocou a distância de um grau para o outro igual ocorria no Celsius. Beleza? E assim vai. Cada um aqui, que o Rankine também utiliza o zero absoluto. Só que o tamanho, a distância entre um grau e o outro, né, de um em um para a medida é diferente. A Desline, né, qual que é a escala aqui? Colocou o 0 como sendo a ebulição da água normal e colocou os valores positivos para baixo, né? Quanto mais frio, maior o valor. E aqui, quanto mais quente, mais negativo. Né? Tem o Newton também, colocou o 0 como sendo fusão da água. Tem o Hammer também, que é o 0 é a fusão da água. Esse aqui, o Hammer, o 0 tá aqui, né, entre a mistura de gelo e sal e a ponto de fusão da água. Não sei o que ele pegou. Então, essas aqui são as formas com que as escalas foram feitas. E aqui é uma representação gráfica de aqui, olha, a gente tem as temperaturas, né, que são uma medida física real ali, e quanto que está marcando o termômetro em cada uma dessas escalas. Mas vamos lá, vamos voltar aqui nessa questão aqui dos termômetros. Só vamos ver aqui direito o que significa isso. Olha, se eu tenho uma escala, se eu tenho 3 termômetros aqui, eles vão estar sempre medindo a mesma temperatura. Independente da escala, eles estão medindo a mesma temperatura aqui, ó. Olha só, os 3 vão estar na mesma linha horizontal aqui, né? Eles vão estar medindo aqui a mesma temperatura aqui. O que que muda? O que que muda? Muda o valor que está escrito. O termômetro de Kelvin vai estar medindo a temperatura de 373,15, enquanto o termômetro de Celsius está escrito 100 e o termômetro de Fahrenheit está escrito 212. Isso aqui é só aquele númerozinho que está escrito na lateral do termômetro. Mas a temperatura, que é uma medida intrínseca ali do ambiente, do que ele está medindo, é a mesma. Só muda o número mesmo que é da medição. Aqui, ó, no 0 graus Celsius, o Fahrenheit está escrito 32 e o Kelvin 273,15. Tá? É só a escala. No 0 absoluto,
o Celsius é menos 273,15, o Fahrenheit menos 459, certo? Aqui a gente pode ver, olha. Aqui, ó, se a gente pegar aqui esse outro termômetro aqui, esse termômetro aqui, ele é um termômetro que não está calibrado, é um termômetro sem escala, ele não tem nada escrito do ladinho dele. Aí, você pega lá, ó, PG, uma temperatura, PV outra. Aí ele vai e coloca esse termômetro do lado aqui das três escalas para ver. Esse PG significa zero absoluto, 0 graus Celsius, menos 32, 32 Fahrenheit e 273 Kelvin. Esse PV significa 100 se for usar Fahrenheit, 212 se for usar, não, 100 se for usar Celsius, 212 se for usar Fahrenheit, 200 e 373 se for usar Kelvin. E aqui ele está medindo, o termômetro está medindo essa temperatura aqui, ó. Essa temperatura aqui é um pouquinho acima do aqui, essa temperatura aqui ela está num valor que θc, se for Celsius, θf Fahrenheit e T Kelvin. Eu quero medir. Que nem aqui, ó, por exemplo, se eu tenho aqui dois termômetros medindo, um com a escala Celsius e o outro com a escala Fahrenheit. Se eu aquecer esse recipiente aqui, ó, que um recipiente com um líquido qualquer, eu começo a aquecer, veja que os dois termômetros eles estão medindo sempre, eles estão sempre aqui na mesma altura, né, da coluna de mercúrio. Só que enquanto um está lá nos 100 graus e o outro e no zero, o outro varia de 32 a 212. Beleza? Né? Porque um Celsius, o outro Fahrenheit. Aqui eu tenho um termômetro em Celsius e outro em Kelvin. Mesma coisa, aqui, ó, menos 273. Isso aqui é hipotético, tá, gente? De verdade, a gente nunca consegue chegar no zero Kelvin. Mas, né, hipotético. Imagina que fosse possível. Aí, a gente começa a aquecer esse líquido, esse recipiente aqui com um líquido ou alguma coisa aqui qualquer. Os dois termômetros eles vão subindo juntos, só que a escala que está escrita aqui do lado do termômetro é diferente. Então, enquanto um está escrito 0, o outro está escrito 273. Enquanto um está escrito 100, o outro está escrito 373. Tá? É só isso. Aqui você pode ver que a distância aqui do 0 ao 100 é a mesma coisa da distância do 273 ao 373. Como eu disse, é uma escala igual a outra, só que deslocada. Aqui a gente tem que é diferente. Ó. Do 0 ao 100, aqui deu uma diferença de bem mais que 100. Então, né, a escala não a distância de um grau ao outro é um pouquinho diferente. Aqui enquanto que varia de 100, aqui varia bem mais que 100. E só para lembrar, se você quiser umas escalas, né, converter as escalas, basta digitar no Google Celsius para Kelvin, então Kelvin para Fahrenheit, por exemplo. Aí você vai, o Google vai te dar essa calculadora aqui para, aqui você mete, você também tem conversão de várias coisas, né, de unidade de armazenamento, byte para kilobyte, terabyte, papapá. De consumo de combustível, quilômetro por litro para galão americano, milha por galão. Tem várias formas. Aqui, essa ferramenta do Google, você consegue converter várias unidades medidas, inclusive temperatura. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Então, é só isso que tinha para falar nesse capítulo, tá? Aí aqui a gente tem aqui uns gráficozinhos mostrando isso, ó. Enquanto a temperatura de ebulição da água aqui está em 100, aqui está menos, tá 373, a gente já viu isso. Aqui também, enquanto 0, 100, que o 0 é igual a 32 Fahrenheit, 100 é igual a 212 Fahrenheit.
tá? E tem esses videozinhos aqui para você assistir. Eu recomendo que assistam mesmo, eles dão uma explicada melhor neste assunto, tá? E como sempre, vamos fazer um exercíciozinho, essa número 1. Aqui, ó, esse capítulo ele tem 5 exercícios, tá? Não é muito grande, façam eles. E vamos lá, ó. Transformando a temperatura de 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit, e em seguida convertendo para Kelvin, eu tenho a temperatura de 25 graus Celsius, eu quero saber quanto que isso dá na escala Fahrenheit e na Kelvin. Quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Então vamos lá, gente, ó. Aqui eu tenho que, para passar de Celsius para Kelvin, eu somo 273,5. Para passar de Celsius para Fahrenheit, eu multiplico por 1,8 e somo 32. Ou então eu posso usar também essa formulinha que está aqui, né? Essa que é a mesma fórmula escrita de outra forma. Eu multiplico, eu quero achar isso e tenho isso, então eu uso essa fórmula aqui. Então vamos lá, ó. De Celsius para Fahrenheit, como que eu faço essa conta? Eu tenho a temperatura de 25 graus, tá? Então vamos lá. Só lembrando que eu quero, por exemplo, que em Celsius, tá? Uma coisa assim, mais ou menos, né? Tá aqui, ó, mais ou menos, tá aqui no 25 dá mais ou menos aqui. Eu quero saber quanto que tá dando aqui no Fahrenheit e quanto que tá dando aqui no Kelvin, tá? Então vamos lá. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Manipulando aqui essa continha, eu tenho que passo o 9 para lá e o 5, passo o 9 para lá, vai dar 9 sobre 5 temperatura em Kelvin. Passo o 32 para mais 32, que está menos, vai ficar mais. Aí vai ter assim, temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 9 sobre 5 temperatura em Celsius mais 32. Temperatura em Fahrenheit vai dar 9 vezes 25 dividido por 5 mais 32. Aqui, ó, 25 dividido por 5 corta, vai dar 9 vezes 5 mais 32, né? 9 vezes 5 dá 45, mais 32, 77. Então, achei parte da resposta. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, a temperatura em Kelvin vai dar a temperatura em Celsius mais 273, né? Então, se a temperatura em Celsius é 25, a temperatura em Kelvin vai dar 25 mais 273, 298. Qual que é a resposta? Aqui, ó, 77 e 298. A resposta letra C. Tá certo? Difícil? Não, né? Facinho, né? Então, vamos lá. Só um recado. Os gabaritos dos patches, volume de 1 ao 5, tem o link aí eu estou disponibilizando o link aí na descrição do vídeo, tá? Tá tudo organizadinho lá num arquivo em PDF, todas as resoluções comentadas dos exercícios do volume 1 ao 5 do plano de estudo tutorado. Então, peguem, estudem, vejam se vocês aprenderam direitinho, se vocês acertaram. E a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.